Olá, através da Bíblia, Deus pode falar com você. E para nossa meditação, eu quero ler o que está escrito no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12 vai nos trazer a história de quando Deus aparece para Abraão. Abraão, com 75 anos, vivendo com sua família, vivendo em tendas, recebe a presença de Deus, a manifestação de Deus, se apresentando e lhe fazendo promessas. Deus decidiu separar um povo santo. Aliás, santo significa separado. Deus agora quer revelar para a humanidade a sua grandeza, o seu poder, a sua glória, mostrar para a humanidade quem é o Senhor dos senhores, quem é o Rei dos reis, quem é o Deus que está acima de qualquer outro Deus, quem é o Deus criador dos céus e da terra. Então, aos 75 anos, Deus aparece e se revela para Abraão, já com promessas, dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua tenda, vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um projeto, mas você precisa aceitar. Se você aceitar esse projeto, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou fazer de ti uma grande nação. Aos 75 anos, Abraão recebe esse desafio e vai em direção ao lugar que Deus havia preparado. Aos 99 anos de idade, em Gênesis capítulo 17, Deus aparece novamente para Abraão, agora reafirmando a sua promessa e dizendo agora que daria um filho a Abraão. Aos 99 anos de idade, recebe uma promessa de que receberia um filho. Imaginem só o relacionamento que havia estabelecido entre Abraão e Deus, entre Deus e Abraão. Abraão já não tinha mais motivos para duvidar de tantas coisas que havia recebido, ouvido da parte de Deus. Só que Abraão estava prestes a viver o maior desafio da sua vida. No livro de Gênesis, capítulo de número 22, Deus aparece para Abraão pedindo que Abraão sacrificasse o seu filho, este filho que ele recebera aos 99 anos de idade. Porém, Deus não é um Deus de brincadeiras, Deus não é um Deus de stand-up comedy ou comediante, Deus não é um Deus mentiroso, Deus é um Deus que quando fala, ele cumpre, porque ele zela pela sua palavra e pela sua glória. A glória dele, ele não divide com nenhum outro, porque ele é único. O nosso Deus é o Deus de Abraão, e ele sabia a quem estava se dirigindo, a quem estava chamando, a quem estava fazendo promessas. Deus não brinca. E Deus conhece todos nós como ninguém. Quando Deus pede para Abraão, no capítulo de número 22 de Gênesis: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Deus já sabia que Abraão não iria negar isso. E Abraão realmente não negou. Abraão era um homem sério e sabia o que precisaria fazer para continuar seguindo com Deus e vivendo a sua vontade. Abraão então pega seu filho, sobe ao monte para sacrificá-lo. Depois você pode ler a história. E no momento em que ele vai sacrificar o seu filho, ele não temeu, ele não duvidou, ele não desacreditou. Claro que ficou triste, mas ele assim mesmo foi sacrificar o seu filho, porque ele sabia quem havia dado, da forma, do jeito, da promessa. Então, no momento em que ele foi sacrificar, mostrando que ele estava disposto de ir até o fim com esse Deus, aparece um anjo dizendo: Ei, Abraão, não faça mais isso. Eis aqui o cordeiro que Deus preparou para você. Não precisa mais matar o seu filho. Olha o Deus que nós estamos falando. Um Deus de pacto, não de brincadeira. Um Deus sério.
Um Deus que ofereceu o seu próprio Filho, diz a Bíblia, que Deus enviou o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um Deus que não poupou o seu próprio Filho. Você acha que é um Deus que está de brincadeira? Você acha que é um Deus que não tem palavra? Que é um Deus de mentira? Que é um Deus que não existe? Que é um Deus como qualquer outro Deus, que pode ser elegido pelo homem, fruto da imaginação de alguns? Não. O Deus de Abraão é o nosso Deus. E ele não brinca, ele não mente, ele não falha, e ele quer ter um compromisso com você. Você está disposto a se submeter a um compromisso com ele? Um sacrifício de vida. Um compromisso de vida. A fé é muito mais do que apenas ir na igreja, não faltar dos cultos. A fé é muito mais que isso. Aliás, eu estava conversando com um amigo, nós estávamos fazendo um cálculo, que se você for 3 vezes por semana na igreja, não faltar nenhum culto, e o culto estiver aí em torno de 2 a 3 horas, você estará dando para Deus 7 dias do ano. O ano, em média, entre 7 dias, pouco mais, pouco menos, dependendo do culto que tiver na sua igreja. Se você for em todos os cultos, não faltar de nenhum, você estará dando para Deus entre 5 a 7 dias, de 365 dias. E você acha que isso é muito? Que você está fazendo muito? Por estar indo na igreja? Isso não é nada. Deus não quer um compromisso com você apenas de culto, apenas de fazer alguma coisa na igreja, ou para os irmãos, ou fazer o bem. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Ele quer muito mais que isso. Ele quer um compromisso de vida. E se preciso for, entregar a sua própria vida. Será que você está disposto? Ou você acha que Deus está brincando? Você acha que Deus está interessado só em te abençoar materialmente? Não, Ele faz isso apenas para te ajudar. Mas não é esse o interesse de Deus na sua vida. Não é esse o interesse de Deus na minha vida. Ele quer um pacto conosco. Ele quer que a gente tenha uma vida dedicada a Ele. Ele quer que tenhamos uma vida de relacionamento com Ele. E quando assim vivermos, o mal nenhum nos toca. Quando assim vivermos, seremos abençoados. Quando assim vivermos, nada poderá nos deter. Mas enquanto vivermos uma vida apenas relaxadamente servindo a Deus, seremos malditos. E é isso que está acontecendo. Cada vez mais estamos servindo a Deus relaxadamente. Deus não tem compromisso com nenhum dos que o serve relaxadamente. Vai servindo relaxadamente, as coisas vão acontecendo. E a hora que você perceber, já é tarde. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Se Ele achar em você, Ele faz um pacto com você. Se Ele não achar em você, Ele pula e vai para outro. Deus não está interessado em nós porque merecemos. Deus está interessado em nós porque Ele se preocupa e zela pela palavra dEle, pela honra dEle, pela glória dEle. Deus é muito mais que as nossas vãs vontades. Deus é muito mais do que os nossos interesses. Deus é muito mais do que a nossa forma de viver. Aonde estão os Abraãos? Para que ele possa fazer um pacto.
Até onde Deus pode contar comigo, com você? O que estamos dispostos a sacrificarmos por Ele? Para Ele? Deus não te chamou à toa. E não te chamou para ficar dormindo. E não te chamou apenas para ficar indo na igreja. Deus quer muito mais. E Ele está nos despertando neste vídeo para voltarmos a segui-lo e a servi-lo seriamente, sem brincadeiras, sem gracinhas. Deus está disposto a nos abençoar de uma forma tão grande quando nos dedicarmos e o servi-lo com perfeição. Deus tem um compromisso com nós e nós precisamos ter um compromisso com Ele. Deus te abençoe. See you in the next video, guys. Bye.